O ranking dos rankings foi um vídeo ousado, detalhado, que já está disponível aqui no feed, em que a gente mostra 13 rankings, tá? Com a história do futebol do Nordeste dentro do Campeonato Brasileiro. E esses 13 rankings têm um protagonista, Cássio. O protagonista é o Bahia. Não há dúvida, tá? Quando a gente vai lista a lista, ranking a ranking, comparação a comparação, que o Bahia é o maior representante do Nordeste dentro do Campeonato Brasileiro, considerando de 59 até 2025. Poderia considerar de 37, na verdade, nosso ranking considera, mas Cássio lembrou bem do primeiro programa. Em 37, nós, E nem noção. nordestinos, não podemos nem disputar o campeonato lá que reconheceram como campeonato brasileiro. Aí fica difícil, tá? Mas dos 13 rankings, Cássio, que a gente apresentou, o Bahia foi primeiro em 11 deles, tá? A gente vai sempre trazer essa marca aqui. O Bahia foi primeiro em 11 dos 13 rankings. Bahia que tem 2 títulos brasileiros, tá? Taça Brasil de 59, Campeonato Brasileiro de 88. Isso aqui, Cássio, a gente já tinha em mente, acho que as pessoas já têm em mente que é indiscutível. E detalhe, a gente não está cravando aqui que o Bahia é o maior clube do Nordeste na história do futebol, contando todos os rankings, todas as competições? Até é. Mas não é isso que a gente está dizendo aqui, tá? Aqui é Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil do Esporte? Não conta aqui. E os. Os resultados internacionais do Fortaleza. Perfeito. O vice da Sul-Americana do Fortaleza não conta aqui. Eu ia jogar na mesa os títulos da Copa do Nordeste do Vitória, mas o Bahia chegou, né? Empate. Não, Então, como assim chegou? Passou, pô. passou, exatamente. Então, chegou. O Bahia ultrapassa o Vitória. Então, essa carta da Copa do Nordeste já tem Não, já. que recolher, tá? Então é isso, Cássio. Indiscutível, né? Aqui os números provam, é pontuação, é participação, é G10. Os números cravam, né? Nessa tela, na escolha de Fred. Eu tô vendo a tela agora, tá? Fred que fez a escolha, mas ela tem fotos representativas com o título no Maracanã. O Bahia ganha perto do Carnaval. A Taça Brasil de 59 é finalizada em 60, no melhor de 3 contra o Santos. O Santos ganha em Salvador, o Bahia ganha em Santos. Aí tem o terceiro jogo. É um jogo extra, caso tivesse igualdade na pontuação, o saldo não valia, e aí foi para o Maracanã e o Bahia venceu o Santos e conquistou a primeira Taça Brasil e o pioneiro, como a Conmebol fala, né, para virar para ir para Libertadores. Jogou com seu padrão, inclusive o número 2, porque o número 1 do Bahia é o branco, ao contrário do que parece. Aquele é o número 2. Essa foto aqui no Beira-Rio, a torcida do Bahia tá ali, ali um pedaço do Nelson Superior, mas é porque aqui não aparece nessa foto, mas essa foto ela tem um cenário muito curioso. É, 87 é o Campeonato Brasileiro, que o Sport vence o Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo ganha o módulo verde, né? Ou seja, não disputa a fase final com o Sport. E o Flamengo tenta ganhar o título brasileiro a partir da Copa União, Sim. que tinha um troféu à parte. Ele ganhou o módulo verde tinha um troféu da CBF, assim como o módulo amarelo tinha um troféu da CBF, e os dois melhores dos módulos fariam o quadrangular para ser a Taça das Bolinhas. Mas além a parte dessas taças, o Clube dos Três ainda tinha o troféu da Copa União, que era Sim. só para o módulo verde. É um troféu com 4 bases e uma bolinha Preto, né? preta, É. em cima. Assim, o torcedor do Bahia sabe, mas nem todo mundo sabe. O campeonato de 88, ele também é chamado de Copa União. Só que nesse caso, união de verdade. O Bahia, quando ele ganha esse Campeonato Brasileiro, ele ergue a Taça das Bolinhas e ele ganha a taça Da Copa União. a taça da Copa União. Está no Museu do Bahia, que fica na Fonte Nova. O Sport ganhou a Taça das Bolinhas e o Flamengo ganhou aquela taça que é de uma fase anterior, correspondente ao módulo. Ele ganhou o troféu do módulo. Detalhe, as taças dos módulos são idênticas. Roberto Gomes Pedro Sim. são idênticos. Um tá na Gávea, outro tá na Ilha do Retiro, mas depois da fase final. Mas a questão é que o Clube dos Três entregou um troféu que o Bahia também recebeu aqui. Então, assim, não tá nessa foto. Na verdade, tá o troféu que interessa, que é, Isso. que é a Taça das Bolinhas. E ainda dentro desses elementos,
a Taça das Bolinhas do tamanho principal, que é o que eu sempre falo. Inclusive, você consegue ver nessa foto que essa foto não é o mesmo troféu. Se você reparar, você vai ver que essa aqui já é justamente a réplica que você recebe. Essa Que é o aqui, ó, que ficou é guardada o lá que no fica com Museu do tudo. Bahia. Essa daqui, ela deve ser desse tamanho aqui. Essa tá no cofre da Caixa Econômica Federal. Tá, e para tirar tá difícil. Essa é mais ou menos desse tamanho, que é aquela regra, que é Sim. justamente ou ganha 3 vezes alternados, não, desculpa, ou 3 consecutivas ou 5 alternadas. Mas isso para ficar com a maior. Com Mas essa que tá na mão. essa que você erguia e Isso. ficava um ano com ela. Mas você ficava com um troféu. Todos os anos tinha o troféu igual, assim, mas de tamanho menor, Reduzido. que é esse aqui. Você pode ver que, ó, a base dele como é diferente. Claro, claro. Então, esse também tá no é porque a gente tá foto lado a lado, esse troféu aqui, se fosse do lado É desse, muito seria maior. muito muito maior. Essa foto, Fred, isso aqui é da semifinal de 90, né? Isso. Pronto, isso aqui é a semifinal Que de é 90. outra grande campanha do Bahia, do E brasileiro, que né. muita gente bate na tecla que esse time era melhor do que esse. Do que Isso é curioso por uma dupla situação. Pode ser coisa do torcedor, coisa do analista, enfim. Mas, na verdade, uma parte da torcida do Bahia diz que 2 times do Bahia eram melhores do que o de 88. Esse e o de 86. Que o de 86 faz uma campanha excepcional, ele passa das oitavas, vai para as quartas acho que para no termina em quinto lugar. Cláudio Adão fazendo 18 gols, era um time assim, realmente muito bom. Mas esse de 90, a questão é que o Bahia era campeão brasileiro de 88, estava lutando pelo segundo título, o Corinthians não tinha título brasileiro aqui. Vê que loucura isso, meu irmão. Assim, isso aqui é Neto, bater craque Sim, Neto. exatamente, craque Neto. O Bahia era campeão brasileiro, estava pelo bicampeonato, o Corinthians lutava pelo primeiro título. É. E, quem, E conseguiu, né. e conseguiu na final com São Paulo, com 100 mil pessoas, mas enfim, o Bahia perde em São Paulo e fica no empate na, Na Fonte na, na Nova. Fonte Nova. Além dessas campanhas, obviamente, tem dois vice-campeonatos da Taça Brasil, mas aí está destacado o título, e do brasileiro, essas são as duas melhores, tá? Que é o título de 88 e o quarto lugar de 1990. Cássio, aí a gente segue, tá, pra uma geral dos rankings que levam o Bahia a ter esse nosso carimbo de um maior clube do Nordeste na história do brasileiro, e a gente mostra que é um domínio fora do alcance, Cássio, tá. Aqui a gente tem justamente os 11 rankings que o Bahia lidera. E a distância deles, tá, Cássio? Perceba que em títulos tem um a mais do que o Sport. Tá protegido. Tá, tá Bem bem protegido. protegido. A não ser que tenha a CBF aceite aquele pedido dos clubes de Pernambuco, da Federação Pernambucana, e aí ele teria que dividir se a CBF Sem contar validasse que, sem contar que ele teria Ceará e Fortaleza. O pedido, na verdade, mais próximo, né? ali, eu tô aqui, viu? Isso. Mas é a única forma, porque Da é única uma, forma. um Olha, retroativo é para retroativo. o Olha, futuro. o futuro tá chato. Está muito protegido. Em participações, Cássio, no unificado, ele tem 9 a mais do que o Sport, que é o segundo colocado, está Isso sem, protegido, isso sem 2026, né? sem 2026. 3 a mais do que o Sport, considerando a era do brasileiro, de 71 a 2025. E nos pontos corridos, tem uma participação a mais do que Sport e do que Vitória. Obviamente, o Fred tá sempre citando o segundo lugar, né? Assim, Isso. Sempre estão citados na tela os segundo colocados. Aqui tem um risco. É o único que está em vermelhinho. É o único que o Bahia está ao não, alcance, tá? veja, o Bahia, o Sport, antes desse acesso do Bahia, o Bahia tá indo vai jogar o quarto ano seguido. Ele jogou as últimas 3 edições, tá? Sim, O Bahia estava atrás do Sport nos pontos corridos. Então exatamente. a gente, veja, a gente não está falando de um cenário onde ele sempre dominou. Na verdade, ele assumiu todas as lideranças assim, com E a gente vai mostrar com aqui essa, nesse com vídeo essa. ainda as ultrapassagens e onde ele ainda Mas pode só para ultrapassar. situar, porque não sei se porque essa é recente, essa não nesse ano, mas era Sim, dessa passagem, dessa era, né? dessa volta para primeira divisão. Então assim, ele assumiu e aí eu acho que tomou as rédeas. É. Campanhas dentro do G10 tem uma a mais do que o Sport, tá? No unificado. Tá protegido, porque o Sport não tem como ser G10 em 2026, já que o Bahia disputa e o Sport não disputa. Ali em pontos, Cássio, a gente já vê o Bahia descolando demais, tá? É o item que o Bahia mais descolou do segundo e terceiro colocados, tá? Número de pontos, considerando o brasileiro unificado, tá? A gente tem 298 em relação ao Sport,
considerando a era da Série A de 71 a 2025, 163 a mais do que o Vitória, e dentro dos pontos corridos, 55 pontos a mais do que o Vitória. É o que está dito aqui na tela. É um domínio, e é um domínio já muito fora do alcance em várias frentes, tá? Fiz a cortesia aqui de chamar de triunfo e não de vitória, tá? Mas não se acostumem não, que eu não sou muito adepto dessa dessa frescurinha aí dos meus amigos do Bahia, tá? Número de vitórias, número de triunfos, 70 a mais do que o Vitória no unificado, 32 a mais do que o Vitória na era, tá, do Campeonato Brasileiro e 12 a mais do que o Vitória nos pontos corridos, Cássio. Faltou um G10 aqui, né, deve estar mais pra frente. Faltou o G10 do brasileiro, né, que é justamente o que ele não tá. Isso aqui é tudo que ele domina, isso aqui é tudo que É o quadro, Cássio, repetindo o quadro, aqui são os 11 rankings que ele domina então, e só pra que que vai ter tem algumas coisinhas que o Bahia vai ter que buscar. E nesse que ele já buscou, porque isso aqui, eu repito, isso aqui ele passou recentemente, e esse aqui isso. passou esse ano, esse aqui é o que foi feito tipo, esse foi feito nessa era, e esse aqui foi feito justamente o de G10 nessa passagem atual com a 8ª colocação em 2024 e a 7ª colocação em 2025. Com o rebaixamento do Sport e dos cearenses, e como o Vitória está um pouco atrás nisso aqui, tá tudo muito O único que não tá protegido é o que tá em vermelho, Cássio. tá tudo muito tranquilo. Mas mesmo esse que não tá protegido, Ele ele teria que te cair e o Vitória ficar, e mas é, e e nessa campanha desse ano ele aparece como um candidato a uma pontuação muito maior do que a do Vitória. exatamente. Aí aqui, Cássio, a gente vai justamente para as 2 ultrapassagens e os 2 empates que o Bahia conseguiu em 2025. Tá escrito 2026 ali, mas eu já corrigi, tá? 2 ultrapassagens e 2 empates em 2025. No G10 unificado, é o que a gente acabou de mostrar ali. O Bahia ultrapassa o Sport e faz 15-14. Há 2 anos era 14-13 Sport. O Bahia, 2 anos consecutivos, fica no G10, empata e ultrapassa o E Sport. aí vale citar que esse G10 são, campanhas a classificação final, né, a classificação final entre os 10 melhores colocados do Campeonato Brasileiro, e aí desde a Taça Brasil para os nordestinos. A gente até falou no outro vídeo, mas acho que vale citar aqui também, Fred, a corrida que foi Sim. esse 15-14, estava 12-12 até 99. Aí no Campeonato Brasileiro de 2000, o Sport fica em quinto lugar e faz 13-12. Aí em 2001, o Bahia vai às quartas de final, termina em oitavo lugar, empata 13-13. Aí os 2 Aí os times dois entram no largam. o Bahia passa 7 anos fora da primeira divisão, chegando a bater na terceira divisão, e o Sport passa 5 anos na Série B, que é coisa que nunca tinha acontecido até então. Nenhum dos dois nunca tinha ficado tanto tempo fora da elite, e começa a voltar aos pouquinhos com as dificuldades que a gente sabe do ponto corrido, né? Tanto é que uma campanha de G10, que era algo que acontecia, não era a coisa mais rara do mundo, não acontecia, eles Sim, passavam 2 é. campeonatos, ficavam e Tanto que tal. estava tanto que estava 12-12, né. Não, mas eu digo assim, você passava 2 campeonatos, depois ficava, agora não, você passou Estava 10. 13-13, né. É. Mas o que eu tô falando é do tempo, Sim, assim, eu de que sei. de 40 anos não era uma coisa tão rara, era difícil, mas não era tão raro. E ali rareou. Ali, quando o Bahia, o quinto do Sport em 2000 e o oitavo do Bahia em 2001, esse só vai acontecer em 2015, quando o Sport fica em sexto e aí faz 14-13. Mas também o Sport não repete mais E nada o Bahia leva mais 9 para anos não, para para pra poder pra empatar e virar. isso, Mas dentro do próprio Bahia, o Bahia passou 23 anos. Assim, isso isso. isso pra história do Bahia. A gente já mostrou a quantidade de a Foram os primeira tabela, 14 até o Sport em 2015 e os 9 a depois. gente já mostrou a tabela e considerando números, se você colocar a relação de participações do Bahia, a quantidade de vezes que ele ficou em 10º lugar e fizer uma distribuição, não faz o menor sentido que o clube tenha ficado 23 anos sem ter tido uma campanha do tipo, assim. É como se fosse, ó, tá ali permeando daqui a pouco um vazio, assim, um zero absoluto. Mas enfim, acabou e aí já ficou nos últimos 2 anos. E aqui foi um único golpe com 2 ultrapassagens, tá. Esse novo G10 do Bahia também fez com que ele ultrapassasse o Sport, dentro da era dos pontos corridos. Estava 1-0 para o Sport, justamente a de 2015, a mesma história que Cássio acabou de explicar aqui, ela significou 2 ultrapassagens. No G10 unificado
e no G10, tá? Eh, dos pontos corridos. E além das 2 ultrapassagens, 2025, Cássio, também marcou 2 empates do Bahia. E aí tem um gosto a mais, porque eram as 2 únicas frentes em que o Vitória estava acima do Bahia, considerando o Campeonato Brasileiro, de cabeça para baixo, de lado, de qualquer ranking, de qualquer coisa que você busque, gol, pontuação, vitória, tudo que você puder buscar, o Vitória estava na frente em 2 categorias Do Campeonato Brasileiro, no né? Campeonato Brasileiro. G10, nessa era Clássica. aberta, 71 até 2025, era a clássica, e no G10 dos pontos corridos. O Bahia conseguiu, nos 2 últimos anos, tirar a diferença que era 9-7, ficou 9-9, e o que era 2-0 ficou 2-2. Porque agora o hiato está com o Vitória. Veja, o Vitória agora ele não consegue, Fred, desde 2008. Assim, é é isso mesmo aqui. Não, desculpa, não, 2013, o quinto 2013, desde isso. 2013, são 13 anos, porque 2008 é justamente a outra campanha, É. ele 10º lugar em 2008 e 5º lugar em 2013, são 13 anos. Isso, e falar rapidamente, só para isso que eu estava falando de vocês passado, por exemplo, o Vitória, ele foi oitavo em 74, 79, aí ele vai ser vice em 93, terceiro em 99, 10º lugar em 73, ele tinha outra campanha em 73, tem lá 10º em 2002, 10º em 2008. Tava ali, é isso que eu tô falando, você passa alguns anos e consegue. Então esse ato, os anos 80 do Vitória foi vazio, já tem tido um hiato nos anos 80, mas a última vez tinha sido nos anos 80. Na hora que você faz a mesma coisa do Bahia, era muito bizarro não ter passado tanto tempo. O Bahia tinha colocações de G10 em 76, 78, 86, 88, 90, 94, 2001 e agora 2024, 2025. Então, assim, passou isso dentro da era clássica. Passou, assim, muito. Esses 23 anos, eles são muito absurdos. Além daquelas campanhas que tem 11º e tal, mas nem isso existiu. A questão é que o Bahia estava fora da primeira divisão. Não é que ele estava Isso. ali. Porque o Ceará, nos últimos anos, deu um azar, né? O Ceará ficava de 11º. O Bahia não teve isso, não. O Bahia simplesmente não jogava a primeira divisão E aí, Cássio, de forma regular. a gente vai para as próximas chances de ultrapassagem do Bahia, tá? As missões que o Bahia tem pela frente Basicamente, as últimas, né? para dominar, né? Ele tem 11 de 13, então restam 2 que ele tem aí pela frente, tá? O G10 do Brasileiro, a partir de 71, e Vale pro, aí e foi bom você colocar. Vale pro Vitória também, naturalmente, né? porque não, ele tá empatado com Vitória, então Não, mas eu, tipo, o Vitória tá na primeira divisão, ele sim, também mas o tá. Vitória terá o videozinho dele, esse vídeo é só do Bahia, então ele precisa de 2 campanhas de G10 para empatar com o Sport, tá? E 3 para ultrapassar o Sport e aí dominar todos os rankings. E se ele fizer isso, ele vai diminuir a diferença em relação ao Fortaleza no G10 dos pontos corridos, isso considerando que Fortaleza e Sport não consigam. Em 2026, Se obviamente, ele não vão passar o conseguir. Sport, significa que ele empatou com o Fortaleza ano Se passado. Sport e Fortaleza ficarem Isso. congelados, tá? Então, são as 2 próximas missões, Cássio. Não são para 2026, tá? O Bahia não tem a chance de ganhar essa essas de assumir as 2 lideranças que lhe faltam em 2026. Em 2027, se tudo der certo para o Bahia, ele já empataria com o Sport, ficaria faltando a Um liderança torcedor do nos pontos Fortaleza, corridos. porque cada um puxa pro seu lado, né? O torcedor do Fortaleza pode dizer: opa, tem mais um aí que tá faltando. Classificações para Libertadores. O Fortaleza, nos pontos corridos, Sim, na hora que sim, você vai usando recorte, você pode usar qualquer um. claro. O Fortaleza tem 3 classificações para Libertadores dos pontos corridos. 3. Tem o G4 dele, pô. Então, mas assim, É, mas são 3 nos pontos corridos. Porque o Bahia também, o Bahia já tem 3 final que junta com o brasileiro. O de 88. Ainda tem a da Taça Brasil também. É, tá indo agora, pode igualar nesse recorte, porque o cara do Fortaleza, assim, acho que seria justo o cara pensar disso, ó, meu irmão, claro. se é por marca, tem essa marca aí. Quem se classificou mais? Eu acho. Tá, ficou mais difícil, né? Tirar a vaguinha. Mas enfim, Supostamente tiraram, né? tá? Esse é o recorte a partir do nosso ranking dos rankings, um conteúdo que a gente preparou, tá? Nesse videoguia especial que a gente está distribuindo aos poucos aqui para o Campeonato Brasileiro de 2026, resgatando história, tá? Resgatando
pontos importantes para a gente entender o passado, e entendendo o passado, a gente tem uma visão mais aprofundada do presente. Esse é o nosso objetivo nesses videoguias. Espero que vocês estejam gostando. Procura no nosso feed, tá? Se você, Cássio, chegou nesse vídeo aqui por um o YouTube jogou para você esse vídeo e não apresentou o vídeo inteiro, de mais de 1 hora de Ah, tem duração. tem outro vídeo. Detalhe, isso aqui não é um corte não, tá? Isso aqui é um conteúdo exclusivo, Isso. inédito. A gente preparou esse vídeo, mas ele é uma derivação de um vídeo muito maior, que é justamente o ranking dos rankings do Nordeste. Você procura no nosso feed, é só ver lá o mais longo que tiver nesse tema, é esse que a gente está trazendo aqui para vocês, tá? E vai ter recorte de Sport e Vitória, vai ter recorte de Fortaleza e Náutico, a gente tem outros debates que saíram a partir do nosso vídeo em que a gente apresenta 13 rankings, tá, com a história do Nordeste no Campeonato Brasileiro. Se você nos conheceu Foram nesse tantos vídeo rankings ali, que eu tenho hora que eu parei de contar, eu escolhi acreditar que eram 13, assim, porque eu fui contando, 13, eu 13. pensei: "Será que esse cara fez isso tudo mesmo?" Aí fui lá, teve hora assim que era tanto número que eu me confundi, São aí eu 4 parei. temas com 3 desdobramentos em cada Mas um enfim, e você mais assiste o lá ranking de e você títulos. assista lá e cheque pra ver se tem isso tudo mesmo. Se você nos conheceu nesse vídeo, eu me chamo Fred Figueroa. Esse cidadão aqui ao lado chama-se Cássio Zirpoli. Quem vocês não estão vendo atrás das câmeras, João Trigueiro, tá? Diretor aqui no nosso estúdio, edição de Márcio Souza, Gabriel Costa. Nós somos o 45 minutos, tá? Produzimos vídeos todos os dias, nosso feed ele é industrial aqui, tá? Mas ao mesmo tempo, ele também é artesanal, porque nossos conteúdos não são tão simples assim, não duram 15 segundos, não tem clickbait, não tem nada muito fácil não, é tudo estudado, puxado, tá, pensado, debatido para chegar da melhor forma até vocês. E se vocês gostaram, deixa a curtida, tá, se inscreve aqui no canal, dá essa força pra gente e você pode se tornar membro, tá. Se você se tornar membro, o mais importante não é ter acesso a 2, 3, 4, 5 vídeos restritos que a gente vai postar. Isso pode ser legal. Quanto mais você goste do nosso trabalho, imagino que você pode gostar desses vídeos restritos que a gente vai colocar, que são aprofundamentos, detalhamentos, outras visões do futebol, para além dos conteúdos do dia a dia e mesmo dos conteúdos especiais, como esse que vocês estão vendo aqui. Tá logo embaixo aqui da gente. Vai lá, se torna um membro do canal. É importantíssimo dar uma força para o nosso projeto, estabilidade, capacidade de investimento. A gente precisa sempre, tá? Ajustes aqui no estúdio, uma outra televisão que a gente precisa para ver os jogos, câmeras, tá. Então, é necessário, e se você puder nos ajudar diretamente, esse dinheiro todo que chega do canal de membros, ele é realmente aqui para dentro do projeto, ele é focado para melhorias, tá, da nossa capacidade de apresentar os conteúdos para vocês. Grande abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.